Olha, o Espírito Santo é tremendo, né? Nossos irmãos do louvor, não sabia nada que eu ia pregar, não entrei em contato com eles. Aí ele bota esse louvor de oração, pede para eu orar, e nós vamos estar falando a respeito de armas espirituais para a guerra. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 10, nós vamos ler a princípio os versos de 1 a 5. Pai, eis-me aqui, que eu venha falar somente aquilo que vem, Senhor, do teu coração. Quebra todas as cadeias, todas as barreiras, abre os ouvidos espirituais, Senhor, e que a tua palavra penetre em terra fértil, em nome de Jesus. 2 Coríntios 10 diz assim: Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, que quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo, porque não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mudando proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Você pode repetir isso? Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? A bênção vem, mas você tem que obedecer. Não dá para ser diferente. As nossas armas de guerra não são carnais. Portanto, se não são carnais, são espirituais. E a palavra de Deus é uma arma espiritual. Amém? A palavra de Deus é uma arma espiritual. Nós vamos hoje aqui dar uma passeada. Eu queria ler alguns textos com vocês. Abra aí na sua Bíblia em João 6:63, porque eu quero que você tenha a arma. Quando um exército vai para a guerra e que ele vai atacar o inimigo, os guerrilheiros, os soldados, eles precisam saber aonde estão as suas armas. Ninguém na hora da batalha fica assim: e onde é que eu coloquei o revólver? Onde é que eu coloquei a pistola? Cadê meu capacete? Cadê minha bomba? Ninguém fica procurando, não é verdade? Você já vai preparado para a guerra, você já sabe aonde está tudo. Assim é a palavra de Deus. Quando a gente vai para uma batalha espiritual, para uma guerra espiritual, nós precisamos saber qual é a nossa arma. Qual é a nossa arma? É a palavra de Deus. Mas não basta eu estar com um livro na mão. O livro na mão, dando na cabeça dos outros, não vai resolver nada. Eu preciso saber aonde estão os textos, para na hora do perigo, na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do problema, eu saber onde está e eu poder invocar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não mente jamais. Então, nós precisamos saber, essa é a nossa arma, a palavra de Deus. Então, em João 6,63, diz assim: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, o que é espírito e vida? As palavras que eu vos tenho dito. Que palavras? A palavra que está na sua própria palavra, aquilo que ele tem dito na sua própria palavra. Provérbios 18, 21. Abre lá. Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, no poder da palavra. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Por isso, eu não sei se vocês lembram, que eu fiz uma pregação aqui há um tempo atrás, falando, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você
profere. Cuidado quando você abre a sua boca, porque a tua palavra, se você estiver cheio da palavra de Deus, cheio da presença de Deus, a sua palavra é autoridade, a sua palavra tem força, a sua palavra tem poder, a sua palavra tem unção. Então nós temos que usar, muito bem usar as nossas palavras, porque a nossa palavra foi feita, a nossa boca foi feita para falar sobre algo da palavra de Deus, e falar coisas boas com autoridade. Mas também, se nós abrirmos a nossa boca para amaldiçoar, aquela pessoa, aquela situação vai ser amaldiçoada, porque há poder nas palavras. Amém? Só que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, eu estou com raiva do meu chefe, eu vou mandar um chumbo nele, vou mandar uma palavra. Cuidado, porque a palavra de Deus também diz que aquilo que você semeia, você colhe. A Bíblia também diz, não pagai o mal com o mal, pagai com o bem. A Bíblia diz que você tem que caminhar a segunda milha. A Bíblia diz que Jesus deu deu o outro lado da face. Então, a palavra, ela é poderosa, mas nós temos que saber aplicá-la. Amém? Palavras operam na dimensão espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. Palavras são receptáculos de poder, são recipientes de poder. Quando a gente lança uma palavra, e por isso que nós estávamos aqui orando, eu disse, lança a palavra agora sobre o teu problema, lança a palavra agora sobre a tua dificuldade, lança a palavra agora onde está a tua angústia, a tua tristeza, a tua dor, porque a tua palavra, revestida do poder do Senhor Jesus, ela invade o inferno e destrói todo o principado e potestade. Então, sobre as nossas causas, sobre as nossas pelejas, nós temos que invocar a palavra de Deus e mandar fogo mesmo no diabo, porque ele treme, ele corre quando ele ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus é cheia de vida e de poder que gera vida. Se nós lembrarmos, no princípio, lá em João 1, de 1 a 5, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus criou o mundo com a palavra, faça-se isso, faça-se aquilo, faça-se a luz, faça os animais, faça o ser. Ele abriu a boca e foi falando, e o Espírito que pairava sobre as águas, aquilo tudo ia acontecendo. E ele foi vendo que tudo era bom. Mas quando ele fez o homem, ele disse que era muito bom. Então, por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. O Senhor nos deu um documento, passando para nós toda a autoridade, todo o poder no nome dele. Então, tudo aquilo que Jesus fez, nós podemos fazer, e a palavra diz que podemos fazer mais ainda do que ele fez. Pedro curou pessoas com a sombra, Jesus não curou ninguém com a sombra. Pedro fez um culto lá e 5.000 pessoas foram batizadas e receberam. Os próprios apóstolos fizeram coisas que o próprio Jesus não fez. E nós podemos fazer coisas que Jesus fez e mais ainda, porque ele nos outorgou, ele nos deu poder, ele nos deu esta autoridade. É a mesma coisa que eu dizer assim, ô diácono fulano, você toma aqui a chave da minha igreja, porque você pode abrir a igreja, você pode fechar, você pode mexer, você pode, porque eu sou a pastora e eu confio em você. É mais ou menos isso. Você só dá a chave da sua casa para quem você confia. Amém? Então, Deus deu o poder e a autoridade dele porque ele confia em você. Ele conta com você. Ele acredita que você vai produzir frutos e vai fazer mais do que ele fez. Então, você mesmo precisa crer nisso. Lá no verso 4 de João, diz assim, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus é luz, claridade.
Tudo nele a gente se enxerga, tudo nele a gente vê. No 5 diz, a luz resplandece nas trevas, e é por isso que nós somos luz, e nós temos autoridade para orar sobre as trevas, porque a nossa luz é que tem que dominar as trevas, e não as trevas dominar a nossa luz. As trevas não prevalecem contra a luz. As trevas não prevalecem contra a luz do Senhor. As trevas não prevalecem contra a tua luz, porque a tua luz resplandece a glória de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A vida vence a morte. A luz vence as trevas. A palavra de Deus é a vida que produz a luz e que vence e a morte e as trevas. Então, nós, com a autoridade que o Senhor nos concede, nós temos poder para destruir as trevas e a morte. E a morte, muitas vezes nós entendemos que a morte é só, é uma morte física, é a morte por doença. Não, a gente mais para adiante vai entender aqui. Portanto, qual é o nosso papel nessa história toda? Derramar luz sobre as trevas, porque a morte tem que sair. Maria, João, César, Paulo, Andréia, você foi chamado para derramar luz nas trevas. E quando você derrama a luz nas trevas, a morte tem que sair. É para isso que eu e você fomos chamados. Em Romanos 8, de 6 e 11, diz assim, no 6, eu não estou esperando você abrir, mas você pode anotar aí. No 6 diz assim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. O Espírito te dá força, te dá paz, te dá vida, te dá luz, te dá tudo que o Senhor tem derramado para você. No 11 diz assim, se habita em vós o Espírito, presta bem atenção nessa frase, no 11, 8, Romanos 8, 11, diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também no vosso corpo mortal, por meio do Espírito Santo que em vós habita. Aquele Espírito que fez Jesus ressuscitar, é o mesmo Espírito que vai te fazer ressuscitar de toda e qualquer situação que esteja te levando à morte. Amém? Vocês entenderam isso? Jesus morreu, minha gente? Morreu. Morreu. Lá, enquanto carne, enquanto homem, naquele momento, Jesus morreu. Ele morreu, ele caiu, ele morreu. E o diabo se achou vitorioso, só que a vitória dele levou 3 dias. Então, enquanto homem, naquele momento, Jesus morreu. Fisicamente, ele morreu. Mas aqui a palavra está dizendo que aquele Espírito, porque Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que entrou em Jesus e ressuscitou e o levou ao Pai, é o mesmo Espírito que está em você e em mim. E ele pode ressuscitar tudo aquilo que está morto em nós, tudo aquilo que está morto no meu irmão, tudo aquilo que está morto na minha família. Esse mesmo Espírito está dentro de você e de mim. Nós ressuscitamos em Cristo Jesus, amém? Nós temos vida eterna, amém? Então, nós somos ressuscitados e ainda que morramos, nós estaremos vivos para sempre. Quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor. Então, Jesus estava realmente morto, mas ele venceu a morte. E você pode vencer também. Temos que declarar a palavra. Por isso que a gente cantou esse hino aqui, uma só palavra que Deus mandar. Por isso eu estou dando tantos versículos, tantos textos, porque nós temos que declarar a palavra de vida nas situações da nossa vida que estão mortas.
E aí eu vou lançar algumas coisinhas aqui para você. Aonde é que está morto na tua vida? Teu ministério está morto? Você tem um chamado e não está cumprindo? Você tem um chamado e está fazendo de qualquer jeito? A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Você tem trabalhado na obra do Senhor? Tem se dedicado à obra de Deus? Quem sabe o seu luto, a sua morte, esteja no seu ministério. Estou aqui viajando. Onde é que está morto na sua vida? Nas suas finanças, que não se desenrolam nunca? O que será que está acontecendo? Por que está morto? Você tem dizimado? Você tem ofertado? Você tem cantado louvores na hora da tribulação? Ou você tem murmurado, reclamado, quem sabe até blasfemado? Que Deus é esse que me deixa passar necessidade? Que Deus é esse que está me deixando ficar com o meu aluguel vencido? Que Deus é esse que eu não consigo ir na esquina comer um churrasquinho ali do baixinho? Minhas finanças não se desenrolam? Está morto ali? Parece que não tem vida? Onde é que está morto? A doença tem feito morada na minha casa? A doença tem acometido minha família? Eu tenho tido gastos homéricos com remédio? A doença, a morte está no meu casamento? No meu relacionamento com meu marido? No meu relacionamento com os meus filhos? No meu relacionamento com a minha igreja? No meu relacionamento, no meu trabalho? Onde é que está morto? E se está morto, você tem o espírito de vida. Você pode ressuscitar tudo isso. Como, pastora? Declarando a palavra. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a tua vida mudar. Declare a palavra. Nós não podemos só declarar, mas nós temos que orar a palavra, nós temos que cantar a palavra, nós temos que ler a palavra, nós temos que profetizar a palavra, nós temos que falar. O inferno precisa ouvir a gente proferir a palavra, falar a palavra de Deus. Mande a palavra, porque quando Deus criou o mundo, estava tudo sem forma e vazio. Feio. Não tinha verde, não tinha peixe, não tinha água, não tinha vida. E Deus abriu a sua boca e tudo se criou, e tudo se fez. Quando você abre a sua boca cheia de poder, cheia de autoridade com a palavra de Deus, aonde está morto, vive. Não abra a sua boca para murmurar, porque isso você só está massageando, sabe o que? O chifre de Satanás, se é que ele tem chifre. Abra a sua boca e diz: Senhor, eu estou passando necessidade. Minhas contas estão aqui. Eu não paguei, mas eu continuo declarando a tua palavra, que tu és o Jeová Jirê, tu és o Deus da provisão. O dinheiro vai entrar, o aperto vai acabar. Isso é só um vale, vai passar. Eu vou vencer, porque a tua palavra diz que um filho teu não mendigaria o pão. Porque a tua palavra diz que tu és o dono do ouro e da prata. Porque a tua palavra diz que se eu estiver em ti e tu estiveres em mim, eu pedirei o que quiser e serei atendido. E você começa a declarar a palavra. E Deus começa a se alegrar. Ele começa a se alegrar daquilo que você está profetizando e falando. E diz: oh, meu Deus, esse é meu servo fiel. Sabe o que a gente tem feito todos os dias aqui? Eu e meu marido, e às vezes alguns irmãos, orado, sem cessar. Eu amanheço o dia orando, eu amanheço o dia que eu não sei nem qual é o meu nome. Se bobear, eu saio de casa de pijama, porque eu fico tão desorientada de sono, trabalho em escala, às vezes não durmo, às vezes venho direto do trabalho sem dormir, mas eu não sei nem como é que eu venho, mas eu venho. E daqui a 15 minutos, o Espírito Santo de Deus toma conta do meu coração, e aquilo ali vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e eu oro por mim, eu oro pela minha família, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pela igreja. Não tem uma só vez
que nós não oramos por todos os membros, por todos os diáconos, por todos os ministérios, por todos os filhos. Não tem uma só. Todos os dias a gente ora pelas mesmas pessoas. Existem vários tipos de oração. E às vezes a Bíblia diz para nós que nós pedimos e não sabemos pedir. Não recebemos porque pedimos mal. Porque às vezes você está usando a oração errada para aquilo que você necessita. Eu vou dar só uma lembradinha aqui para você de alguns tipos de oração. Existe a oração de concordância, que é aquela que você se une com outra pessoa para ambos concordarem sobre um determinado assunto. É aquela oração que às vezes você normalmente faz com a sua esposa, com o seu marido. Olha, nós estamos querendo comprar um carro. Vamos orar sobre isso? Oração de concordância. Um ora, o outro concorda sobre um assunto que é comum aos dois, que é comum àquela vida, é comum àquela pessoa. Essa é uma oração de concordância. A oração de ação de graça é aquela que você ora agradecendo a bondade de Deus, as misericórdias de Deus. É aquela que você declara, agradece algo específico, um aniversário, por mais um ano de vida. Então, são orações de ação de graça. A oração com louvor e adoração, que é o próprio salmo que nós lemos aqui no início do culto, Salmo 138. Eu queria que, antes de dormir, todos lessem esse salmo. É um pedido da pastora aqui. Antes de dormir, leia o Salmo 138 todo, encha seu coração da glória de Deus. Esse salmo, você não pede nada, você apenas expressa, essa oração, você não pede nada, você apenas expressa seu amor ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, você exalta o nome do Senhor, você engrandece o nome do Senhor, você louva o Senhor, você não pede nada, é uma oração de louvor e adoração. Essa oração, meus irmãos, não pode faltar no nosso dia. Nós temos que começar o dia é a nossa primeira oração. Essa é a primeira oração que temos que fazer. De louvor, de adoração ao Senhor. Primeiro você adora o Senhor, depois você sai pedindo o que você precisa pedir. Aí sim, depois vem a oração de petição, que é aquela que você pede normalmente por um pedido específico para você. Aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Depois vem a oração de intercessão, que é isso que nós fazemos aqui pela manhã, e que provavelmente você faça quando você ora pela sua mãe, quando você ora pelo seu marido, quando você ora por um irmão que você sabe que está enfermo. É uma oração de intercessão, é aquela que você coloca diante de Deus, aquela oração a favor de alguém. E essa oração, ela é muito poderosa, irmãos, porque se vocês se lembrarem aqui, Jó, quando ele estava lá, tinha perdido tudo, perdeu sua casa, perdeu seus filhos, perdeu sua esposa, perdeu seus bens, e já estava perdendo a saúde, arrancando lá os pedaços dele que estava saindo. E nesse momento, ele tinha tudo para estar orando por ele, a favor dele, né, porque ele havia perdido tudo. E ele faz uma oração em favor dos seus amigos. Então, é a oração de intercessão. A oração de entrega. Olha, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa é uma das orações mais poderosas que eu considero. Não está escrito em lugar nenhum, não. Mas é uma oração que eu tenho um santo temor quando eu faço. Porque não é sempre. Que é aquilo que você diz assim: a partir de hoje, eu não oro mais pedindo sobre este assunto. Eu entrego esse fardo, esse problema, esse marido, esse filho, essa situação financeira, esse emprego. Sabe aquela coisa que você já vem batalhando, lutando? E sabe por que eu preparei essa pregação? Por causa de mim mesma. E por causa dessa oração. Porque hoje, o Espírito Santo falou para mim assim: muda a sua oração. E a partir de hoje, eu fiz um voto a Deus que eu não vou mais pedir a respeito daquilo que eu falei aqui, de todas essas coisas que a empresa está me devendo há 21 anos.
eu não vou mais pedir, eu vou entregar. Senhor, está aqui, ó. E vou só agradecer todos os dias, porque aquilo que a gente entrega ao Senhor, você não pede mais. Você pega todo o teu fardo e entrega nas mãos do Senhor. Mas entregar é entregar mesmo. Oração de consagração é aqui que você separa, se separa, né? Uma pessoa se separa para se consagrar a Deus, para receber mais de Deus, ou a respeito de um objeto. Quando a gente ora, né, pelo nosso carro, comprou um carro, comprou uma casa, a gente ora consagrando ao Senhor. Qualquer uma dessas orações não vai ter valor algum se ela não for cheia da palavra de Deus. Porque orar, todo mundo sabe orar. Eu posso fechar os olhos aqui, Senhor, blá, 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 e vira uma reza. Isso não é oração. Oração é aquela que você fala cheio da palavra de Deus. Fala dos versículos. Exalta o Senhor. Traz à memória. Lembra ao Senhor aquilo que Ele escreveu. Isso é oração. Em Hebreus 1:4 fala que nós temos os anjos a nosso favor. Muitas pessoas não sabem como é poderosa a ajuda dos anjos, meus irmãos. Eu falo isso todos os dias. Eu não estou aqui fazendo apologia para os anjos, nem exaltando mais os anjos do que o Senhor Jesus. Não é isso. Mas os anjos estão, a Bíblia diz que os anjos, o poder dos anjos, eles estão a nosso serviço. Vocês sabiam disso? Os anjos estão a nosso serviço. Só que o segredo é o seguinte: nós não damos ordem para os anjos. Nós pedimos a Jesus, ao Senhor, que ordene. É o Senhor que ordena aos anjos para eles irem fazer o que tem que fazer a nosso favor. Nós não damos ordem para os anjos. Quem dá ordem para os anjos é o Senhor. Então eu digo, Senhor, em nome de Jesus, ordena os teus anjos para estar guardando os meus filhos. Senhor, põe anjos ao derredor do meu marido. Senhor, põe anjos ao derredor do meu carro. Senhor, põe anjos, olha, meu fulano vai viajar. Senhor, põe anjos ao derredor daquele carro, daquele ônibus, daquele avião. Senhor, você pede ao Senhor e Ele envia os seus melhores anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos defender. Você acha que às vezes batida de carro, situações que você passa, você acha quem é que estava na frente sendo todo ralado? Eu vou contar uma experiência que eu tive certa vez. Eu fui estacionar o carro num supermercado. Eu olhei para um lado, não via nada, olhei para o outro, não via nada, dei marcha ré. De repente surgiu um carro. Não, minto, dei marcha ré não, eu entrei. Quando eu entrei, o cara saiu da vaga com tudo, de ré. E foi aquele estrondo na frente do meu carro. Com a força que ele saiu, ele veio. E eu não tive coragem nem para sair de dentro do carro. Eu falei, meu Pai eterno. E naquela época eu estava desempregada. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar com esse carro todo amassado? Explicar para o meu marido que eu bati no estacionamento de um supermercado. E eu fiquei dentro do carro e o cara desceu. Por que meu carro? Por que meu carro? Como é que eu bati, meu Deus? Aí eu peguei a porta, fui descendo devagarzinho. Irmãos, quando eu olhei, meu carro não tinha um arranhão. O do cara entrou todo. Todo. A traseira dele, que ele veio de ré, a traseira dele entrou toda. Eu não estava com nenhuma caminhonete, picape, nada não. Eu estava com um Fiestazinho, chinfrinzinho. Carro de lataria frágil. Que eu olhei, o carro não tinha um arranhão. Eu falei, Jesus, tem anjo de perna quebrada. Eu tenho certeza absoluta que foram os anjos que guardaram o meu carro. Que foi o Senhor que protegeu o meu carro. Que foi Deus que me guardou. Porque o estrondo parecia que o carro tinha sido arrebentado. Então,
Os anjos estão a nosso serviço. Manda os anjos na frente, pelejar, abrir caminho. Você que está procurando emprego, diz, Senhor, vai à minha frente. Vai limpando, vai passando a vassourinha, vai tirando as pedras, vai tirando os impedimentos. Quando você chega lá, a situação está prontinha para te receber. Bota os anjos para trabalhar a seu serviço. Em João 15, 7, diz aquilo que nós estávamos falando aqui no início do curso: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será concedido. Mas tem a condição: se permaneceres em mim, se a minha palavra permanecer em vós. Não adianta. Se você se afasta, se você não ora, se você não lê a palavra, se você não invoca a palavra, se você não fala com Jesus, se você não busca a Deus, você vai pedir o que quiser e aí vai ser ao contrário. Não vai acontecer. Permanecer significa continuar. Nós temos que estar continuamente na palavra de Deus, continuamente na presença do Senhor, continuamente orando. Não pense que porque a coisa melhorou, que a batalha acabou, não. Não acabou, não. Continua orando. A oração tem que ser aquela que ora para resolver e ora para a gente ir guardando o saldo, para quando a batalha vier, você já está ali com a caixa cheia, e a oração que você fez já está ali para te guardar e para te proteger. Não para, não. Permanecer significa continuar, ou seja, se agarrem com firmeza aos meus ensinamentos e vivam de acordo com a minha palavra. Se agarrem. Tem um louvor que fala, me apeguei ao Senhor. Se apegue ao Senhor. Não saia sem falar com Ele, não passe o seu dia sem falar com Ele, porque quem faz da palavra de Deus apenas algo que é uma pequena parte, quando a gente faz só assim, isso aqui eu vou ler só um textinho aqui, só uma palavrinha, vou dar só uma oradinha para não dizer que não, você também vai receber a tua porção pela metade. Você não vai receber sua bênção completa. Em 1 João 2, nos versos de 13 a 17, esse eu quero ler, porque vai te edificar. 1 João 2, versos 13, diz assim: pois eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. No 15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Há pessoas que é crente Raimundo, está dentro da igreja e com o pé no mundo. Vem à igreja, tem Bíblia de crente, ouve a palavra, canta os louvores, mas está no mundo. Sepulcro caiado, sabe como é que é? E aí, para esse, o Senhor está mandando um recado, que o amor do Pai não está nele. O amor do Pai só está para aquele que permanece no Senhor. Porque tudo, 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, você quer vitória? Você quer paz? Você quer alegria? Você quer respostas? Permaneça no Senhor. Porque Deus não pode operar onde está tendo continuidade o pecado, aonde nós estamos sendo permissivos com o pecado do outro. Sabe o que é ser permissivo com o pecado do outro? Às vezes eu vejo, a Bíblia diz que sexo
fora do casamento é adultério. Que sexo sem casar é fornicação. Tem pais que sabem que seus filhos são solteiros e estão levando uma vida sexual ativa. Conhece a palavra. Ouve a palavra. Usa a roupa de crente. Vem para a igreja. Anda com a Bíblia. E são permissivos com o pecado. A esse o Senhor está dizendo, não estou contigo. Porque você está sendo permissivo com o pecado do outro que está sob a tua responsabilidade. Sabe por que os pastores dessa igreja são chatos pra caramba quando sabem ou quando tomam conhecimento de alguma coisa? Porque vocês são nossa responsabilidade. O Senhor nos entregou vocês como responsabilidade. E se eu sei que está acontecendo alguma coisa, e me calo, e me fecho, e finjo que não estou vendo, eu estou sendo permissiva com o teu pecado. E estou pecando tanto quanto você. Então, dessa forma, nós não estamos agradando ao Senhor. Quem continua desobedecendo, quem continua infligindo as leis do Senhor, então, pessoas assim não estão vivendo a palavra. São apenas sepulcro caiado. Enganando a si mesmo e muitas vezes colocando a culpa no diabo ou no outro. Porque a gente sempre culpa o outro, culpa o diabo, culpa tudo. Mas a gente nunca olha para nós e diz assim, o que eu estou fazendo para mudar essa situação? Qual é a parte que me cabe nesse latifúndio? Né? Para falar a palavra, para mandar a palavra, como nós estávamos mandando aqui no início do culto, nós temos que ter autoridade. E só tem autoridade na palavra quem conhece a palavra, quem lê a palavra, quem ora ao Senhor. Porque senão você vai falar os versículos decorados e não vai ter poder, não vai ter unção, não vai ter graça, porque é letra morta. Você pode saber muitos versículos de cabeça, mas se você não tiver autoridade, o diabo vai rir da tua cara. Já viram, às vezes, pessoas que oram para libertar, né, essas pessoas que às vezes estão endemoniadas? E eu já vi isso. De crente estar orando por endemoniado e o diabo diz assim, quem é você? Eu já vi. Quem é você? Com que autoridade você está falando isso? E começa a abrir a vida daquele cidadão lá e falar um monte de besteira, porque o diabo é conhecedor. Olha, que o diabo nunca possa falar para a gente isso, quem é você? Mas que você possa dizer assim, eu sou um filho de Deus, eu tenho autoridade no nome de Jesus, e para fazer isso nós precisamos ter a palavra dentro de mim. O recado está dado. O que você precisa fazer, você tem o poder nas tuas mãos para fazer. Deus já te deu, Jesus já te deu o poder para realizar. E realizar como Ele realizou, com autoridade. Mas para isso a gente precisa estar firme. Eu quero orar nessa noite por você. Orar para que essa unção imbatível esteja sobre você. Para que, se porventura você esteja meio barro, meio tijolo, quando a gente está fraco na palavra, qualquer coisa entra nos nossos ouvidos. Fulaninho me ofendeu, aí eu choro, aí aquilo entra. A situação não tem jeito. Me falaram que não tem jeito, que não tem cura, que aquela doença não tem cura, que o emprego não vai sair, que o dinheiro não vai chegar, que a conta não vai ser paga, e aí você vai aceitando tudo isso. Tu vai engolindo todo o lixo que o diabo vai mandando e vai engolindo, e vai aceitando. É mesmo, né? Eu sou um pobrezinho. Ai, meu Deus, eu estou sem dinheiro. Ai, meu Deus, essa situação nunca vai acabar. Eu nunca vou esquecer esse problema. Isso nunca vai sair da minha cabeça. Eu nunca vou pagar essa dívida. E o diabo está lá, vitória. Em nome de Jesus, reaja hoje. Em nome de Jesus, traga à memória aquilo que te dá esperança. Invoque a palavra de Deus e diz, não importa o que o outro vai falar de mim,
Não importa quem vai se levantar contra mim. Não importa as dificuldades que eu estou vivendo, porque eu tenho a palavra de Deus. E Deus me ungiu. E Deus me deu autoridade para impor as mãos sobre os enfermos. Para orar e o cativo ser liberto. Para orar e a situação ser resolvida. Para orar e o demônio sair da minha vida. Eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho a unção de Deus. Eu tenho o sangue de Jesus está na minha vida. E eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Tome posse daquilo que você é. Você não é Maria nem João. Você, o maior título, o maior nome que você tem é: eu sou um filho e uma filha de Deus. Encha a tua boca e diga: eu sou um filho e uma filha de Deus. E nada pode vir contra mim. Nada, nada. Nada vai me alcançar, treva nenhuma vai me derrubar, gente nenhuma vai me fazer sofrer, dinheiro nenhum vai me faltar, doença nenhuma chegará na minha tenda, porque eu sou um filho e uma filha de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Saia daqui sabendo quem você é, erga a tua cabeça, levante sua cabeça, porque você não é qualquer um. Deus te chamou para vencer. Jesus veio vencendo para vencer. E você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Fale isso para o teu inimigo ouvir. Você é mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor aspergiu seu sangue na cruz por mim e por você. Ele me lavou, Ele me remiu, Ele me perdoou. Ele perdoou todos os meus pecados, toda a minha iniquidade. Eu sou nova criatura. Aleluia. Aleluia. Você não é qualquer um. Se você precisa dessa oração de fortalecimento, bote a mão no seu coração. Eu vou estar orando por você mais uma vez. E que você possa nessa noite tomar uma posição de fé, tomar uma posição de filho de Deus. Não se posicione como qualquer um. Não se posicione como o inimigo quer que você se posicione, não. Vista suas armaduras. Vista suas armaduras de guerreira do Senhor, de guerreiro do Senhor. Vista as suas sandálias, o seu capacete, a sua armadura, porque você é do Senhor. E mal nenhum, Senhor, na autoridade do nome de Jesus que tu me concedes nessa noite, eu profetizo, eu declaro aqui agora, que mal nenhum vai chegar na tua tenda, na tua mente, no teu coração, na tua família, na tua casa, no teu emprego, no teu carro, com os teus filhos. Mal nenhum vai chegar à tua tenda, porque você é um filho de Deus e o Senhor vai te guardar, em nome de Jesus. Senhor, eu te apresento esses homens e mulheres, filhos teus, que estão com a mão no coração, Senhor. Tu conheces, Senhor, tu és aquele que sonda e conhece todos os problemas, todas as necessidades, tudo aquilo que eles estão te reivindicando nesta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor, entra com socorro, entra com unção, com graça, com fé, Senhor, na vida desses homens e dessas mulheres. Enche o coração deles de fé, de paz, de alegria e força no Espírito Santo para vencer toda e qualquer barreira, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. A Ele, a Ti nós nos rendemos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos possam dizer junto comigo: amém. Boa semana. Te espero aqui amanhã às 20 horas.